Fala, galera, novamente o Inter e Corinthians com problema de arbitragem, né? Mas eu não quero me atentar a isso, né? O lance acho que não era pra expulsão, pênalti, enfim, muito discutível. Mas aqui eu me proponho a falar de futebol, é isso que eu quero fazer, né? Da postura do time, como eu entendo que o Inter jogou, né? E me incomoda muito sempre quando a gente joga pra não perder, né? E foi um sentimento assim na maneira que o Inter entrou. Linha de 5, né? O Fernando entre os zagueiros, uma outra linha mais à frente, né, de marcação forte com Thiago Maia, Bruno Henrique, né, Alan Patrick sendo ali um pouco mais, quase com 5-3-2, digamos assim. O Wesley também às vezes baixava no 5-4-1 para fazer o lado, mas o Alan Patrick não entrava um pouco por dentro pro Bruno Henrique fazer o lado direito. Então o Inter, né, variando nessa forma de se defender, mas com aquela linha de 5 bem montada atrás. E de certa forma até controlou o jogo no início, né, mas nós não tínhamos também muita ação ofensiva. Daí até que tomou gol, né, numa desatenção ali, tomamos o gol, e aí o time começa a jogar, né, sempre depois que toma o gol, o time começa a jogar, e aí vai pra cima do Corinthians e criam diversas situações. Entramos na área do Corinthians a toque de bola, ultrapassagem, infiltração, muito facilmente chegamos à virada. E aí eu me pergunto, por que não jogar assim? Por que não entrar já tentando? O Corinthians vivia uma situação bem mais oscilante que a nossa, né, vinha de uma goleada. Por que não entrar para definir o jogo? Né? Porque todo esse receio, né? E quando eu digo assim, ter um time que jogue fora de casa ofensivo, não quer dizer que não tenha que ter cautela, não quer dizer que em algum momento do jogo não tenha que se defender com as linhas mais baixas, mas por que não propor o jogo também fora de casa, sabe? Isso me incomodou um pouco, né? E aí a maneira que o Inter construiu a vitória nos deixou tranquilo, construiu o placar no primeiro tempo nos deixou bom. Vamos vencer o jogo, né? A gente tá, né, amassando de certa forma, né? Não um massacre, mas pô, não é tão simples assim chegar numa virada. Precisa jogar futebol pra chegar aí. O Inter construiu essa virada. E aí volta pro segundo tempo, né? Totalmente volta com a postura de não, vamos segurar o resultado. O Super Corinthians vai vir pra cima, né? Sabe? Essas coisas eu não consigo entender. Isso me deixa bem entristecido. E aí o time, né, leva pressão. Daí o árbitro, a gente tem que entrar na história da arbitragem. O árbitro já era para ter expulsado daqui a pouco o Bruno Henrique numa outra situação ali. A gente foi compensar porque a jogada em si não era para expulsão, deixamos a expulsão. E aí o Roger falha. 3 minutos antes ele tinha tirado o Thiago Maia, né? Quando era para ter tirado o Bruno Henrique com o amarelo, colocado o Ronaldo. Talvez a história do jogo teria sido outra, porque daí sim o Inter teria como controlar melhor o jogo, embora eu ainda acho que a postura não precisava ser tão defensiva assim. O jogo foi indo, foi aí, e é contra 10 também. O Inter é sempre assim também. Quando o Inter tá com 10, parece que acaba o jogo, né? A gente parece que tem a certeza de que vamos tomar gol e tomar a virada. Porque acho que só o Cruzeiro, aquela vez, ano passado, ano retrasado, não lembro, que o Inter ficou com 10 e não perdeu o jogo. Que o Antony pega o pênalti de 1 minuto. Porque os times, quando ficam contra 10 contra nós, parece que viram leões, né? Parece que fica bem mais difícil o jogo, às vezes até. Então acho que passa por essas organizações aí. Não é só botar na conta da arbitragem ou só na conta da expulsão. Acho que o Inter tá muito oscilante dentro do jogo, né? No momento oscilante, dentro do jogo é oscilante, porque tem picos de bom momento, como a virada, como construir uma virada, e daqui a pouco cai, toma pressão, não consegue se impor, não consegue trocar passe, sabe? A ação ofensiva do Inter por um momento foi boa e conseguiu ser boa sem o Valencia aparecer muito. Então tem coisas que o Inter precisa do ajuste. O Roger precisa ajustar esse time, porque essa oscilação, sabe, essa falta de novo de harmonia, não tá, a coisa não tá fluindo tão naturalmente, né? Eu acho que a gente quer ser aquele Inter do primeiro tempo da virada. É aquele Inter que a gente quer ser, que a gente viu, que a gente espera, né? E buscar mais por esse Inter. Temos um jogo muito difícil agora contra o Atlético Nacional fora. E qual vai ser a postura? Vai ser a mesma? Linha de 5 enfiada lá atrás, 4 caras no meio enfiados atrás, tomando pressão, né? Não vai resistir todo o tempo, vai ter que atacar um pouco, vai ter que assustar os caras, sabe? Eu acho que passa por isso, esse tipo de ajuste. Tenho ainda confiança que o Roger consiga resgatar. Acho que o Inter tem bons jogadores, tem como sair dessa oscilação, mas tem que mudar. Não, e não é mudar, mas tem que resgatar aquilo que estava fazendo.